Espanha é apontado por muita gente como grande favorita a ganhar essa Copa do Mundo. Time cheio de qualidade, campeã europeia, jogadores geniais na frente. Mas eu vou te mostrar o porquê essa favorita pode estar fragilizada. E o motivo não tem nada a ver com tática. Então fica até o final que eu te mostro exatamente onde mora esse risco. Esse é mais um vídeo da série de análises táticas pensando na final da Copa. Se você perdeu a da Argentina, eu vou deixar aqui no card e na descrição. Deixa o like que já ajuda muito o alcance e bora de cabeça na Espanha, porque isso é central FUT 360. A Espanha é a atual campeã europeia, mas isso não é uma garantia na final da Copa. Lembrando do ciclo anterior, em que a Espanha caiu nas oitavas para o Marrocos, mesmo com um futebol de muita posse, muito bem trabalhado. O time de agora traz mais irreverência, com peças, por exemplo, que nós podemos apontar como o Yamal, que trazem drible e desequilíbrio que o time anterior não tinha. Então a gente tem no time base, isso aqui é o time que foi escalado na semifinal contra a França. Temos um goleiro que é muito questionado por ter peças que talvez desempenhem melhor que ele no banco. Nós temos uma dupla de zaga que vem fazendo um bom trabalho, que é o Laporte e o Cubarsí. Temos um lateral esquerdo que tem feito uma ótima Copa. E nós temos um meio de campo que tem uma qualidade técnica de nível altíssimo. Além disso, a gente tem pontas que são muito incisivos. E um centroavante que é mais de movimentação do que de referência fixa. A base de sempre é a mesma. Eles sempre têm muita posse e construção saindo do pé dos zagueiros, o Laporte e o Cubarsí. Do meio campo, com o Rodri e Fabian Ruiz fazendo a posição de volante, do Rodri sendo o primeiro volante, o Fabian Ruiz sendo o segundo volante e tendo o Dani Olmo como um meio armador. E eles têm sempre muita paciência para trocar passes, e a diferença entre agora e antes, aquele tic-tac que a gente via sempre se falar quando se citava de seleção espanhola, a diferença entre agora e antes é que quando o adversário ele se fecha em um bloco baixo, a Espanha ela tem nomes capazes de resolver no contra um, como por exemplo o Lamine Yamal, que está destacado aqui. Isso é uma coisa que o time do ciclo anterior não tinha, e dessa vez tem. A gente tem também aqui uma diferença que é muito importante dentro desse contexto tático na seleção espanhola, e principalmente visando o adversário da Espanha na final, que é a Argentina. Como foi citado no vídeo de análise das táticas da Argentina, a Argentina ela tende a ceder muitos espaços na zaga. Então a gente consegue ver que a Argentina cede muitos espaços, tanto nas laterais do campo quanto na faixa central. E aí a gente tem um ponto-chave aqui de um cara que está sendo muito bem utilizado e que está desempenhando bem, que é o Oyarzabal. Ele é um centroavante e, como eu disse, ele não tem muita referência fixa, mas ele é um falso 9, ou seja, ele tem movimentação. Esse cara aqui, ele faz a movimentação de puxar para o meio, de voltar, e aí abre mais ou menos aqui como um segundo meia atacante. Então, quando ele puxa para o meio, isso acaba se tornando um dilema para a zaga adversária. Por quê? Se tratando de uma seleção que cede espaços como a Argentina, quando o Oyarzabal faz essa movimentação aqui para buscar no meio de campo, a zaga ela tem duas opções. Ou ela segue a movimentação dele e aí abre espaço para
para atacar. Ela cede espaços que naturalmente ela já vai ceder, mas aí ainda é forçada a ceder ainda mais. Ou então ela não segue, se fecha, e aí a Espanha ganha em quantidade numérica, em superioridade numérica no meio de campo. Porque aí ela já tem aqui um meio de campo que é qualificadíssimo, com o Rodri, Fabian Ruiz, que está jogando muito, Dani Olmo e o Oyarzabal. Eles já têm uma qualidade técnica altíssima. Então, ainda ganhando em superioridade numérica, aí fica difícil, porque a criação ela se torna muito mais fácil. Principalmente quando se tem pontas que atacam os corredores e que atacam os espaços também na entrada da área. Então, a Espanha, ela joga com essa tática. Além disso, a gente tem também um lateral esquerdo que é um lateral defensivamente muito seguro, que é o Cucurella. Ele é defensivamente muito seguro, mas ofensivamente também muito eficaz. Então, o que acontece nessas mudanças de formação tática? Quando o falso 9 aqui ele puxa, a gente pode ter uma movimentação do ponta aqui no espaço vazio. E a gente pode ter a movimentação desse lateral aqui mais ofensiva. Ou então podemos ter uma troca aqui de um meia atacando as laterais do campo e ele atacando aqui o espaço do meio de campo. Ou então nós podemos ter aqui esse mesmo meia atacando as pontas e dando a opção para o Fabian Ruiz subir com o Cucurella cobrindo aqui o espaço dele. Ou então até mesmo mantendo a posição aqui do Dani Olmo e subindo com o Fabian Ruiz e o Cucurella aqui cobrindo o espaço que ele tem. Então, a seleção espanhola ela tem muitas variações aí que são possíveis por essa movimentação aqui do centroavante. Só que isso tudo que eu acabei de te mostrar depende de um detalhe que pode não estar na mão de nenhum deles. Que é que durante toda a temporada a Espanha sofreu com problemas físicos. Então, durante todo o ciclo de Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo, a Espanha tem sofrido com problemas físicos. O grande X da questão não é tático, é físico. A gente tem vários jogadores chaves vindo de temporadas com histórico de lesão, como por exemplo o Fabian Ruiz, que apesar de estar desempenhando muito bem, a gente tem um histórico durante a temporada. E o Rodri também. A gente tem aí a ausência do Nico Williams, por exemplo, que também teve um histórico de lesão. Eu vou mostrar um gráficozinho aqui para vocês, para que vocês possam entender sobre tudo isso. Mas a gente tem muitas peças importantes que vêm com problemas físicos. Inclusive aqui, na posição de 9, a gente acaba tendo uma substituição porque o principal atacante, que era o Fermín Lopes, ele acaba tendo uma lesão e ficando fora da Copa, certo? Então, a gente tem esse questionamento, mas também tem outros pontos de que a Espanha ela tem muitas possibilidades de variação. Se um desses volantes, por exemplo, não puder jogar, a gente vai ter aqui no banco
opções como o Pedri, como o Gavi, que inclusive começou como titular na Copa e que acabou perdendo espaço, mas a gente pode tranquilamente aqui trazer o Gavi para jogar. Mas enfim, toda esse esquema ele gira em torno do físico. A Espanha é um time muito físico, mas que pode encontrar espaços vazios e que deve fazer isso contra a Argentina. Então a conclusão é que a Espanha tem no papel o elenco talvez mais talentoso dessa Copa, e um meio de campo que é outro nível. Eles têm pontas que são capazes de resolver sozinho qualquer jogo travado, que tem no 1 contra 1 aí uma capacidade incrível. E tem a tradição de um futebol que já é campeão. Só que ela chega dependendo de uma coisa que nenhuma tática vai resolver, que é a condição física, individualmente falando. Então, se esse vídeo te abrir os olhos para a Espanha de um jeito diferente, deixa o like, comenta aqui embaixo se você ainda acredita nela como favorita. E já se inscreve no canal, porque a próxima análise já está sendo feita.